O ano era 2008 e uma senhora de 45 anos estava assistindo a primeira adaptação cinematográfica à saga de livros adolescentes Crepúsculo. Quando ela estava assistindo esse filme, ela pensou: sabe o que falta para esse filme ser perfeito? Um chicote. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci e como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme da saga 50 Tons de Cinza, que eu sinceramente quase não fiz a review de tanta raiva que esse filme me deu. Gente, que ódio! Eu assisti esse filme a primeira vez no cinema, quando lançou, em 2015, há 9 anos atrás, e eu não lembrava de muita coisa, eu lembrava que era bobo. Mas agora reassistindo, mas me deu um ódio desse filme. E assim, do que eu lembrava que ele era bobo e tal, tanto que eu comprei outra roupa pra fazer sobre esse filme. Eu comprei uma roupa mais Kenga, no brechó. Talvez um dia vocês vejam, dependendo do filme. Comprei uma gravata cinza, comprei uma máscara e tava até fazendo... Eu ia fabricar um chicote. Mas daí eu assisti o filme e me deu um ódio no coração e eu acho que se eu me vestisse desse jeito, eu ia ser contraditória aos pontos que eu vou colocar aqui. Então a gente tá vestida de Anastasia no começo do filme. Ou a outra roupa que a Anastasia tem. O filme começa com o Christian fazendo exercícios. E daí ele chega do exercício, ele vai no closet dele e ele coloca um terno cinza, abre a gaveta de gravatas cinzas, pega uma das gravatas cinzas que ele tem, da multidão de gravatas cinzas, pra combinar com o terno cinza. E daí ele vai no prédio dele, que é o prédio cinza, e lá tem todas as funcionárias dele, que são mulheres muito bonitas, muito modelos, que elas estão de terninho cinza. Vocês entendem quão é cafona isso? Uma pessoa que se chama cinza ter tudo cinza? Eu acho que isso é uma vibe velho da van, sabe? Egocêntrico, sem senso crítico, que acha que é uma ótima ideia você fazer tudo cinza, só porque teu nome é Grey, que é cinza. Imagina se ele fosse vermelho. Christian Red, tudo vermelho. Ele pegava a gravata vermelha, colocava o terno vermelho. Vocês iam ver a cafonice que é isso. É cafona. Você falar, todas as minhas funcionárias vão usar um terno cinza porque meu sobrenome é Grey. Daí, ao mesmo tempo que o Christian tá se arrumando enquanto rico, a Anastasia tá se arrumando enquanto pobre. Ela tem um fusquinha, ela tá tendo aula, e ela tá se arrumando pra ir entrevistar o Christian Grey. Ela mora com uma amiga dela que tá doente. Não parece tão doente no filme. E não vai poder fazer a entrevista, então ela vai ser o corpo da entrevista, né? Ela vai lá e vai fazer as perguntas. Daí ela chega lá no prédio cinza, é recepcionada pelas recepcionistas cinzas. Ela entra no gigantesco escritório do Christian Grey, tropeçando, porque ela é uma dessas garotas que tropeça. Porque ela é super estabanada. Ela senta na cadeirinha pra entrevistar, abre o caderninho dela, liga o gravador e não leva uma caneta. Não sei porque ela escreveria e salvaria no gravador ao mesmo tempo, se o gravador tá lá exatamente pra ela poder transcrever depois. Mas tá. Detalhe, Anastasia está se formando em literatura inglesa. Ela não está na alfabetização. Ela saberia que ela precisa levar uma caneta para uma entrevista. Ou não usar a caneta na entrevista tendo um gravador. Mas enfim. Ela senta na cadeira e fica tipo com cara de criança abandonada, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? E daí o Christian tem que sair da mesa dele, dar a volta, pegar um lápis. Dos 5 lápis que ele tem, um do ladinho do outro, exatamente do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Por quê? Porque um empresário existiria esse interesse por lápis? Não sabemos. Mas ele entrega um lápis pra ela imediatamente coloca o lápis na boca e ele fica tipo, ela tá pondo o lápis na boca. Uau, que sexy. A primeira pergunta que ela faz é qual a origem do sucesso dele. Ele responde super arrogante e fala, sério, é isso que você vai me perguntar? Não tem nada melhor pra me perguntar? Daí ela responde, não fui eu que fiz as perguntas, como eu previamente disse. Foi a minha colega de quarto. Eu só tô aqui no lugar dela. E daí ele faz a seguinte resposta. Eu sou muito bom com as pessoas. Eu consigo encontrar os desejos dela e usar esses desejos em pró do meu lucro. Isso não é a definição de ser bom com pessoas. Você ter a capacidade de explorar qualquer ser humano não significa que você é bom em pessoas. E esse filme inteiro mostra que ele não é bom em nada que seja comunicação ou qualquer coisa parecida. Então, a primeira coisa que ele fala, não, eu sou muito bom com pessoas. Sou ótimo com pessoas. Dele, que ele é bom com pessoas. Ele malemar é bom com as vozes da própria cabeça, quanto mais com pessoas. Daí a Anastasia fala, então você é do tipo controlador? E ele fala, eu gosto de exercer controle em todos os aspectos da minha vida. E, gente, esse filme ele é meio repetitivo, assim. Ele vai ter uma grande lição de comunicação que é escute o que a pessoa tá te falando e preste atenção nas ações dela e não no que você acha que vai acontecer. Que é o que a Anastasia faz nesse primeiro filme inteiro. Mas ele faz tanta coisa estranha e preocupante que eu ia ser redundante. Então eu vou colocar aqui um beômetro. Cada vez
que ele fala uma coisa que pode ser BO, a gente vai mostrar esse homenzinho correndo, porque é isso que ela devia ter feito. Ela devia ter saído correndo. Então, toda vez que vocês verem um homenzinho correndo, vocês sabem que ela deveria sair da sala e falar: tchau. Tchau, obrigada, prazer. Esquece quem eu sou. Tchau. Porque ele fala muita coisa assim, tipo... tipo, por que você não tá preso ainda, sabe? Daí ela pergunta pra ele criou o seu império em telecomunicações. Não significa nada, né? Não dá pra saber... Não tem ideia. Telecomunicações. Mas agora você está investindo também em agricultura na África. Você tem um interesse pessoal nisso, em fazer as pessoas não terem fome? E daí ele fala, não, é só uma estratégia de negócios. E ela, que trocou 6 palavras com ele, fala, eu acho que você tem um coração muito maior do que você quer admitir. Ela presumiu isso, que ele é uma ótima pessoa. Sem nada, assim. Ela tirou do coração dela essa suposição. E daí ele fala, algumas pessoas falam que eu nem tenho coração. E daí a Anastasia fala, mas por que eles falam isso? E ele responde, porque eles me conhecem bem. E a última pergunta que ela faz pra ele é se ele é gay. Só que, novamente, Dona Anastasia é uma quase formada em literatura. Literatura, ela tem que ler no curso de literatura. E ela está com as perguntinhas abertas e ela não lê antes de falar. Ela lê em voz alta, ela não pensou em ler em silêncio antes de falar em voz alta. Ela olha pra ele e fala, você é gay? E ela se assusta imediatamente. Porque ela leu em voz alta uma coisa que ela devia ter lido em silêncio primeiro. Como se ela estivesse aprendendo a ler naquele momento. Eles fizeram ela ser uma criatura... Eles fizeram a Anastasia parecer uma criatura tão indefesa, tão longe da alfabetização, tão longe do mínimo de conhecimento básico pra ser um humano que ainda tá vivo, que me dá raiva. E ele achou super interessante o fato de ela não ter levado uma caneta para uma entrevista, ela não conseguir ler em silêncio antes de ler em voz alta, ela tropeçar quando entrou e fala, você não quer fazer estágio aqui com a gente? Na nossa empresa de telecomunicações, você é estudante de literatura inglesa? E ela fala, eu não me encaixo nesse lugar, olha pra mim. E daí é uma mulher linda, falando, meu Deus, olha pra mim, eu sou tão nada. Acho que ela é linda, né? Ela é muito bonita. E ele fala, estou olhando pra você. Você seria perfeita. E daí vem outra preocupação. Se ele já estava com outros interesses nela, e ele convida ela pra ser estagiária, as outras modelos que trabalham lá foram convidadas por causa do talento ou porque ele achou elas interessantes? E daí ela fala que muito obrigada, mas não, que ela vai embora, ele deixa ela ir até o elevador, pega as perguntas que ela não fez, porque ele só tinha 10 minutos, pra depois responder e mandar pra amiga da Anastasia. Ela sai de lá com tanto tesão, mas assim, numa coisa tão inconcebivelmente alta, que quando ela saiu na chuva, assim, pingava água nela e evaporava, fazia tss, porque ela saia assim, completamente ofegante dessa situação que não teve muita coisa. Ele só foi um pouco assustador, mas ele nem, sabe, pra ela ficar, tipo, ofegante do jeito que ela ficou. Daí no outro dia a Anastasia vai pra faculdade e ela também tem um Jacob, já que é uma fanfic do Crepúsculo, né? Ela tem o Jacob e o Jacob é apaixonado por ela e é fotógrafo. Ele vai conseguir fazer uma exposição fotográfica e eles marcaram de comemorar. E ele parece claramente muito mais interessado nela do que nela dele. Ela trabalha numa empresa de materiais de construção e ela está faceira na empresa de materiais de construção. Quem chega? Christian Grey. Quem chega? Christian Grey. Quem chega? Christian Grey. Christian Grey chega. Ele chega, detalhe, eles não moram na mesma cidade, ela mora numa cidade vizinha de Seattle. Ele foi até a cidade vizinha, achou aonde ela trabalhava e foi lá comprar umas coisinhas. Ela fica surpresa, eu também ficaria surpresa. E o que ele compra na lojinha? Ele compra abraçadeira de plástico, ele compra corda e ele compra fita adesiva. Daquelas grossas, assim. Imagina você estar no seu empreguinho, surge um cara que não mora na cidade e vai na sua loja que você trabalha pra comprar corda e fita. Daí ela tá pegando a corda pra ele, ela tá literalmente pegando a corda e enrolando na mão, assim. E ele olha pra ela e fala, meu Deus, que impressionante, você é escoteira? Tá tirando a corda do carretel gigante, ela só tá fazendo isso. Ela não tá fazendo nó, ela não tá nada. Ela tem a habilidade de tirar a corda do carretel. E ele fala pra ela, você é tipo uma escoteira? E ela fala, não, entrega a corda pra ele. Ela fala, nossa, agora você tá com o kit do psicopata completo. E ele responde, hoje não. Imagina um desconhecido rico aparecendo no seu trabalho comprando corda, você fazendo uma piada e ele respondendo seriamente. Hoje não. Gente, meu culpa não passava uma agulha. Eu ia ficar tão apavorada que eu não ia nem prestar atenção que ele era bonito. Eu ia pensar, ele vai usar essa corda comigo. Eu vou ficar presa no porão dele pra sempre. É isso. Daí ele, que é um homem milionário, educado e ocupado,
se oferece para fazer umas fotos para aquela matéria que ela fez, que é pro jornal da faculdade. Ele fala, você não quer que eu fazer umas fotinhas? Ela fala, ia ser top, vamos fazer as fotinhas. Assim, ele fala, top, então vamos fazer fotinha. Porque ele tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo não. Chegando lá, depois do ensaio fotográfico, qual ele não está olhando para a câmera, ele está olhando para Anastácia fixamente, de um jeito preocupante. Ele tá tipo, o fotógrafo tá tipo, olha para mim, e ele tá como uma pessoa sã e normal. E daí ela conta pra amiga dela que eles vão tomar um café depois do ensaio fotográfico. Daí no café também a gente tem uma conversa normal que pessoas normais têm. Ele olha pra ela e fala, você parece nervosa. E ela responde, você me intimida. Ele responde de volta, você deveria ficar intimidada mesmo. Enquanto ele abre um bolinho, entrega na mão dela e fala, coma. Não é tipo, quer um bolinho? Não, ele olha pra ela e fala, coma esse bolinho. Gente, eu não seria nunca o público de um cara desse, porque ele ia falar, como? Eu falo, não, você não manda em mim, até parece comer o bolinho. Nossa, eu ia ficar tão brava. Eu ia entrar em modo competição. Ele ia ver quem mandava mais. Coma. Parece. E daí ele pergunta sobre a família dela, eles estão tendo uma conversa normal, de date. E ele para do nada. E olha pra ela e fala, não dá, eu não consigo fazer isso. E vai embora. Ela vai atrás e fala, mas você tem tipo uma namorada? Ele falou, não, eu não faço isso, eu não sou o tipo de cara que tem namorada. Daí ela fala, então o que é? Ele fala, o que você quer eu não posso oferecer. Preciso te libertar. É a segunda conversa que ela tem com o cara. Ele coloca a mão no rosto dela, aparece um filhotinho de cachorro, sabe quando você faz carinho e quer continuar carinho, que faz assim? Então, ele tá assim na mão dela, ela tá tipo, ele fala, o que você quer eu não posso te dar, preciso te libertar. Tchau, Anastácia. Ela fala, tchau, Christian. E eles se despedem dramaticamente. À noite, ela vai sair pra festar. Daí, a amiga dela tá passando um gloss transparente na boca dela. Transparente. E ela tá tipo, chega muita maquiagem. O gloss é muito forte. Antes de elas saírem pra festa, o Christian manda um monte de livros raros pra ela. Com um poema, uma frase, um parágrafo, não sei, do livro. São todos primeira edição e tal, caríssimos. Ela fica tipo, meu Deus, eu não posso aceitar isso, mas aceita e eles vão pra festa. Chegando na festa, a Anastácia bebe demais. Bebe demais e liga pro Christian. E fica falando, como assim? Você é interessado por mim, daí você me larga. Daí você fica interessado de novo, daí você me larga. E daí a resposta dele é o que um homem são falaria. Ele fala, onde é que você tá? Você tá bebendo? Para agora de beber. Você não pode ficar bebendo desse jeito. Ele não dá boa noite, ele fala. Onde você tá, para de beber. Eu quero que você pare de beber e vá imediatamente pra sua casa. E ela desliga na cara dele. Daí, ele liga de novo pra ela imediatamente. Fala, eu já sei onde você tá. Já tô indo aí te buscar. Como assim ele sabe aonde ela tá tão facilmente? Como? Alguém pode me explicar? Isso talvez não explique. Esse é o livro, eu quero saber menos sobre esse livro. Quero saber menos sobre isso. E daí, ela tá pra fora da balada e o Jacob dela vai lá e tenta agarrar ela. Ela não quer ser agarrada. O Christian aparece na hora e dá um soco na cara do Jacob. No Jacob do Jacob cinza, que é o Jacob dos 50 tons. Ela tá muito bêbada e vomita, pois ela desmaia no braço dele. Ela acorda no outro dia com outra roupa, com um copo escrito beba-me e um comprimido aleatório azul escrito me coma. Ela obedece o que tá no papel sem pensar que isso pode ser estranho. Eu só conseguiria pensar que aquele comprimido vai me desmaiar e ele vai usar aquela corda pra me prender no porão. Porque todas as atitudes dele até agora foram de um completo psicopata. Alguém que deveria ser preso. Mas daí ele fala que ele teve que tirar a roupa dela porque tava cheio de vômito. Ele pega uma torrada e fala, come a torrada! E esse filme tem duas coisas boas. A primeira coisa é a trilha sonora. Não sei quem estava responsável pela trilha sonora, mas ela é boa demais para a qualidade desses filmes. Todos os filmes da trilogia têm uma trilha sonora muito boa. As versões são boas, as músicas originais são boas. Eu não sei quem escolheu, mas não precisava ir tão forte assim, sabe? Porque a trilha sonora é boa. Segunda coisa, essa cena da camisa. Ele tira a camisa, inclusive homens, se vocês querem aprender um negócio legal, aprendam a tirar a camisa que nem ele. Uma mão só, eu acho um negócio top. Então ele tira a camisa, ele vai rastejando e come um pedaço de torrada dela. E daí ele fala pra ela uma frase normal e comum que fala, se eu tivesse uma oportunidade com você, você ficaria 4 dias sem poder ficar de pé. Isso é uma ameaça. É uma ameaça. Não é uma cantada, é uma ameaça. Daí a Anastácia fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Ele responde pra ela. Novamente, uma frase ótima, uma frase sã, uma frase que não faz você querer sair correndo. Ele responde, eu sou incapaz de deixar você sozinha. Eu não sou o tipo romântico. Meus gostos são muito singulares, você não entenderia. Eu sou incapaz de deixá-la sozinha e meus gostos são muito singulares, eu imediatamente pensei, eu vou parar na Cidade Alerta, não vai dar pra reconhecer meu corpo. Meus gostos são muito singulares, eu pensei, aquela corda que eu vendi pra ele vai ser usada em mim. Era só isso que eu ia pensar, eu ia estar completamente apavorada. E tem uma coisa estranha, toda vez que ele rela na Anastácia, não é nem sensual, ele tipo encosta nela, parece que ela tá tendo uma gravidez espontânea, ela se derrete inteira, assim, ela tipo, meu Deus...
Ela não aguenta com o poder de sedução dele. E daí ele do nada olha pra ela e fala, nossa, eu ia gostar muito de morder essa boca aí, hein? E daí ela fala, por que você não morde? E daí ele dá uma resposta também que é boa, que é ótima, uma resposta apaixonante, ele fala. Eu não vou fazer nada com você enquanto você não me autorizar por escrito. Christian Grey precisa de Jesus na vida dele, sabe? Precisa de vários profissionais e de intervenção divina. Daí que ela que tá achando nada estranho, ela só está completamente sobrecarregada de tesão, encantada pelo poder daquele homem que não falou uma frase normal até agora. Ele vai levar ela até o elevador, ele dá uma juntada nela no elevador. E é isso, ele dá uma juntada nela no elevador e ela fica tipo, é o homem da minha vida, não tem nada de errado com ele. Então ele fala 7 frases completamente psicopáticas. Frases que levariam ele na cadeia, se ele fosse feio e pobre. Mas ela só presta atenção na perspectiva de ter um namorado rico, porque ele beijou ela. E não todas as outras coisas completamente assustadoras que ele falou até agora. Ele não teve uma frase que não dava pra levar esse homem pra cadeia. E daí eles marcam de sair naquele dia. E assim, 60% das técnicas de sedução do Christian Grey envolvem meios de transporte. Ele acha que é muito charmoso levar a Anastácia do ponto A ao ponto B. Então, primeiro, ele tem um motorista que leva ela de carro até aquele ponto. Daí leva ela para andar de helicóptero. Ele leva ela para andar de helicóptero até a casa dele. Então, ela está sozinha em outra cidade com esse homem que não falou uma frase decente até agora. Ele leva ela para quê? Para assinar um contrato de confidencialidade. Ele falou, eu não posso fazer nada enquanto você não assinar isso, porque você não pode revelar nada que aconteça com a gente. Meu advogado mandou isso. E ela fala, mas eu não vou falar nada pra ninguém. Daí ele fala, eu sei, mas assina. Daí ela assina o contrato de confidencialidade sozinha na mansão do louco, doido. E daí ela assina e pergunta pra ele, a gente vai fazer amor agora? E ele responde, eu não faço amor, eu fodo, forte. E eu não sei como é que os atores não ficaram vermelhos de vergonha alheia de ter que falar essa frase. E daí ele pega ela pela mão, leva ela pra um quarto trancado com uma chave que ele carrega no bolso sem chaveiro. Eu não sei como é que ele não perdeu aquela única chave sozinha no bolso dele. Ou ele tem várias chaves, mas enfim. Ele abre e tem o maior quarto sadomasoquista que pode existir na história do sadomasoquismo. Tem tudo. E ele fala, esse é o meu quarto, esse é o meu playroom, é aqui que eu me entretenho. E ela tá bem menos assustada do que ela deveria. Bem menos, bastante menos. E ela continua olhando e falando, e você quer fazer isso aqui comigo? Daí ele fala, sim. Daí ela fala, você é um sadista? Ele fala, não, eu sou um dominador. E ela tá tipo, massa, dominador, top. Ele também mostra um quarto, ele fala, esse daqui vai ser seu quarto. E daí ela fala, você não vai dormir comigo? Ele fala, não, eu não durmo com ninguém. Eu durmo sozinho na minha cama, você vai dormir aqui. E você vai até gostar de dormir aqui. Daí ela fala, por quê? Daí você vai ver. E ela ainda pergunta, quantas mulheres estiveram aqui? Daí ele falou, 15, sem nenhum. E daí ela fala, você vai ser o meu dominador. E como isso funciona? Ele fala, você vai seguir uma série de regras. Se você obedecer elas, você vai ser gratificada. Se você desobedecer, você vai ser punida. Com um desses chicotinhos aqui dela. Massa. Top. Então você não vai dormir comigo. Eu serei sua submissa. Massa. É isso que eu sonhei pra minha vida, né? Então você quer me bater com isso aqui. Dele, só se você quiser. Assinado em contrato. E dela, Tá bom, massa. E daí eles saem do quarto do prazer, playroom, e ela fala sobre esse contrato aí. Você falou sobre negociar, o que é isso? Daí ele fala, é que é assim, você me diz o que você não tá disposta a fazer, e a gente não faz. Como é que eu vou saber o que eu não tô disposta a fazer? Daí ele fala, das suas experiências passadas. O que você fez e você não gostou dela? Experiências passadas? E daí ele fala, você é virgem, então. E daí ela fala, sou. E daí o tesão dele triplica. Ele olha pra ela e fala, meu Deus do céu, onde você estava escondida? O tesão dele aumenta quando ele descobre que ela é inexperiente. E foi nesse momento que meu ódio começou por esse filme. Porque a fixação dele tá no fato de ela ser ingênua e manipulável. No Crepúsculo, que novamente eu nunca achei que eu ia elogiar tanto esse filme na minha vida. No Crepúsculo, a Bella é única e especial. Ela não é como as outras garotas. Faz sentido? Não, mas tá. E o Edward sente um grande amor por ela. E uma vontade de morder ela, mas ele equilibra. Mas ele sente um grande amor por ela. É assim que funciona a atração deles. Nos 50 Tons de Cinza, o que faz ele se sentir atraído nela é o fato de ela não ter conhecimento sobre a vida. O fato de ela ser ingênua. O fato de ela parecer inocente, do fato de ela parecer que não sabe pra onde tá indo da vida dela. E o fato de ele saber que ele pode ser o único homem que encostou nela, faz ele ficar muito mais feliz. Porque ele falou com palavras que ele é extremamente possessivo e ele gosta das coisas dele pra ele. As coisas dele pra ele. E assim, eu tenho uma relação
engraçada com o livro 50 Tons de Cinza. Quando eu soube dele, ele ainda não tinha chegado no Brasil. Eu tinha visto um monte de piadinha no YouTube sobre o filme ser... sobre o livro ser livro de romance para mães. E até aquele momento, eu só tinha lido livros de comédia romântica, aqueles que são engraçados, tipo o Diário de Bridget Jones, e livros de ficção científica. Era basicamente isso que eu lia. E livros de desenvolvimento pessoal e tal, essas coisas. Eu nunca tinha sido introduzida a esse tipo de conteúdo. E eu não sabia o que acontecia no livro. Então, eu baixei o livro e eu comecei a ler. O livro começa como se fosse uma comédia romântica, como se fosse um romancinho. Conta que Dona Anastácia era pobre, é bem importante saber que ela é pobre, e que ela tinha beijado 2 homens na vida dela. E sei lá, até a página 50, o livro ele é super romântico, é super iludido, assim, ela é tipo encantada com ele. Ele não fala nada que você fica tão suspeito. Eu tava tipo, ai, que livro bonitinho. E daí ela vai pra casa dele. E daí tem um contrato. E eu tô tipo, contrato? E daí tem uma cena muito, muito detalhada de como foi a primeira vez dela. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não esperava por isso. Eu fiquei profundamente traumatizada. Eu não tinha conhecimento do que era aquele livro. Eu não sabia qual era a sigla. Sim, eles falavam, eu vi as reviews falando que era um livro de Vanilla BSDM. Eu não fui procurar o que era a sigla BSDM. Eu devia ter ido procurar antes de ler. Tanto que depois que eu li, eu fui procurar e deu... definitivamente não era o meu público. Eu não tenho esse carinho por esse... Mas foi assustador, assim, eu não esperava. E daí depois saiu o filme, eu tenho uma amiga que gosta muito e eu fui ver com ela. E assim, esse livro, ele não é bem visto pela sociedade sadomasoquista. Vocês têm noção que o grupo que lida com isso, que gosta disso, que tem seus fetiches, eles não gostam de 50 Tons de Cinza porque eles falam que aquilo é abuso. O fato dela nunca ter falado que ela tinha interesse nesse tipo de coisa, ela nunca falou. Ela nunca se mostrou empolgada com isso. Ela só se mostrou empolgada com a ideia de ter ele como namorado. Então ela aceitou várias coisas, mas ela não tem um interesse por isso. E normalmente, de acordo com a Wikipédia, que tem lá a crítica falando, eu não sei como eu falo isso sem ser desmonetizada, né? Mas a comunidade que gira em torno do quarto do prazer do Christian é muito importante que sejam 2 pessoas adultas que tenham conhecimento e interesse do que vai acontecer. Não que elas sejam coagidas por alguém. Então esse filme, ele tem fetiche no abuso, não na ação. Ele tem fetiche em saber que ela é pobre e ele é rico, então ele pode manipular ela financeiramente. Tem fetiche em saber que ela não tem experiência com nada e ela está iludida por ele. Por isso, ele usa de violência com ela. Porque para ela, não é necessariamente prazer. E isso é falado no filme. Que ela tá levando o que ele gosta, assim, a meio que panos mornos, porque ela quer ficar com ele. Então ela aceita isso como consequência, mas não como uma coisa que ela, tipo, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E, gente, esse filme ele é de 2015. Ele não é de 1970. Esse filme não foi escrito por homens, ele foi escrito por mulheres. E a diretora desse filme foi uma mulher. Então, várias mulheres juntas fizeram um filme que tem fetiche em abuso e manipulação de poder. E essa trilogia de filmes rendeu 1,32 bilhões de reais. Novamente, eu vou repetir, a questão não é ser um filme mais explícito, não é nada disso. Eles teriam a opção de fazer um filme onde ela tivesse interesse. Como é mentira, é tudo mentira, né? Tudo fake. Eles escolheriam o que cada personagem faz. Eles escolheram o fato dela não sentir atração pelo movimento do BDSM e ela fazer isso por causa dele. Eles escolheram colocar no livro o fato do Christian Grey ter começado nessa vida com 15 anos. E quem introduziu ele nessa vida foi a amiga da mãe dele, que é bem mais velha, e que foi dominatrix dele por 6 anos. Eles escolheram colocar esses detalhes que comprovam o abuso. Não precisava ter feito dessa maneira. Mas o fetiche tá no abuso. E isso me deixa fodida da cara. Mas tá. Daí ela tá sentada no talvez quarto dela. Ah, até pulei o negócio. Daí ele olha pra ela e fala, então você é virgem? Vamos resolver isso agora. Daí ela fala, o quê? Vamos resolver esse problema. Ela fala, eu sou um problema, e ele vai lá e usa ela. Eles se usam
E ela fica completamente encantada por ele, porque ela nunca tinha feito isso antes. E se seguir a lógica do livro, ela só tinha beijado 2 vezes na vida dela. Então, depois que eles terminam o tango do demônio, amanhece, ele acabou dormindo na mesma cama que ela. E ela fala assim pra ele: eu não sei se eu quero muito deixar minha vida pra ser sua escrava sexual no quarto vermelho da dor. E daí ele responde: é o quarto Marsala da dor. Brincadeira. Ele fala: não. Você vai gostar, você vai entender que é super legal, é libertador você não ter controle. Você vai achar divertidíssimo. Ela fala: eu quero ir pra casa agora. E ele leva ela pra casa. Só que antes de ir pra casa, ele leva ela pro meio do mato. Ele leva ela pro meio do mato pra explicar melhor. E daí quando ele conta a história de que ele começou sendo submisso de uma mulher muito mais velha que ele. E que fez todo sentido pra ele. Deu um senso muito bom de liberdade pra ele. Quando você não tá no controle, você é livre. Pensa nisso, Anastácia. Olha que legal. Você perder o controle e assim ser livre. E o argumento que ele dá é muito bom. Ele fala assim: Anastácia, você é especial pra mim. Eu nunca levei ninguém pra andar de helicóptero. Eu nunca deixei ninguém dormir na minha cama comigo. Você é especial e eu quero isso pra você. Eu quero que a gente exista dentro das minhas regras. Daí ela chega na casa dela e o Christian comprou um computador novo pra ela porque o dela tava estragado. Pra que ele comprou? Pra eles poderem trocar e-mails e pra ela pesquisar sobre o assunto. Porque não tem nada mais sensual que isso, que fala: vai lá pesquisar sobre o assunto. Daí ela pergunta pra ele: mas o que eu pesquiso? Ela é graduada em literatura inglesa. Ela pergunta pro Christian o que ela deveria pesquisar no Google pra saber sobre esse universo. E daí ele fala: tenta digitar no Google submissa. E ela fala: tá bom, vou digitar o que você mandou. Esse filme seria um filme de terror se o Christian fosse feio e pobre. Daí os próximos 20 minutos do filme são conversas jurídicas de cunho sensual. E daí ela tá lendo o contrato e eu vou ler pra vocês o que é falado alto para um romance que foi feito para agradar as mulheres. Nós somos o público, não é para homem ficar feliz, são para as mulheres. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A submissa não pode beber em excesso, fumar ou usar drogas. A submissa não pode ter relações com nenhuma outra pessoa. A submissa aceita o uso de contraceptivo oral indicado por um médico do dominante. A submissa precisa se manter saudável, comendo uma lista de alimentos autorizados pelo dominante. A submissa vai obedecer tudo que o dominante mandar de boa vontade e com excitação. A submissa não pode tocar no dominador sem autorização prévia. Ela não pode relar nele. Ela não pode relar nele e ele vai escolher qual é o contraceptivo que ela vai usar. A submissa vai agir com respeito ao dominante, chamando ele sempre de senhor. O dominante vai ter autorização de punir fisicamente a submissa se ele achar necessário ou tiver vontade. Esse filme, ele é pra gente, tá? Esse filme é pro público feminino. O público feminino foi em peso. Eu lembro que no livro, que eu fiquei completamente... Foi quando meu horror começou. No livro tá no contrato que ela tem que se manter num certo peso. Que aqui eles usam saudável, mas lá é tipo: eu não quero que você fique gorda. Num certo peso. E tá escrito quantas vezes no mês ela tem que ir na depiladora. Porque ela tem que estar sem nenhum pelo pra ele. Como que isso é feito pro público feminino? E lembrando, isso não é uma coisa que ela tem interesse, tá? Ela só tá indo. Ela só tá indo porque ela quer ele. Enquanto ele tá fazendo o contrato mais assustador que eu já vi na minha vida, ele tá mandando presente pra ela. Ele manda champanhe, eles trocam e-mails bonitinhos, carinhosos. Um dia ela tenta cortar a conversa com ele. Fala: não, foi muito bom te conhecer. Ele invade a casa dela no outro dia com o champanhe na mão e fala: você se despediu de mim, é? Então você vai ver. E daí eles fazem o ato de novo deles. E uma coisa interessante, novamente, esse filme foi feito 100% pro público feminino, mas por que a gente só vê ela pelada? Não dá nem pra ver a bundinha dele. É pra gente esse filme, tá? Só tô falando. Eu acho que é só um... E daí quando ela vai, eles terminam lá o ato libidinoso, e ela tá do lado dele com cara de apaixonada. Ela vai encostar nele e ele se afasta porque ela não pode encostar nele sem autorização. Ele vai embora e fala pra ela ler o contrato e ver se ela quer mesmo. Tipo, eu só vim aqui pra você lembrar de assinar esse contrato, porque daí vai ser top. Daí vai ser massa. Daí a nossa vida vai ser incrível. Mas antes tem que assinar esse contrato, porque não existe nada mais sensual e romântico do que um contrato. Ela fala: tem algumas coisas no contrato que eu não apoio. Podemos marcar uma reunião de negócios? Ele fala: podemos, vou até colocar um terno. Daí tem a reunião de negócio. Ela chega no prédio Grey, prédio cinza, e eles vão para uma sala de reunião que ela é fotograficamente muito bonita. Eu acho lindo aquela parede vermelha e tal. Mas ela não faz sentido enquanto sala de reunião. A minha dúvida é: ele tem uma sala de reunião especificamente para esse tipo de contrato, então a sala de reunião é toda dramática, ou ele leva os
parceiros de negócio dele para aquele quarto de motel vermelho com mesa e cadeira. Daí a reunião acontece, eles acertam os termos do contrato, e eu não vou falar nada sobre esses termos do contrato, porque, novamente, medo de ser desmonetizada, mas eles são bem explícitos nas coisas que eles querem, não querem. Daí o Christian fala, top, então fechamos o negócio, semana que vem é nós. E daí ela fala, não, eu primeiro, você vai mandar o contrato atualizado, daí eu vou ver se assino, mas eu não tenho certeza ainda. E daí ele fala, você vai embora? E ela fala, vou. E ele responde, mas você quer ir, mas o seu corpo está querendo ficar? E ela fala, como assim? E daí ele dá uma de mais doido ainda. Ele fala, o jeito que as suas pernas estão fechadas, a maneira como... Eles estão a 1,5 metro de distância, tá? A maneira como a sua respiração mudou, o jeito como a sua pele está ficando vermelha. Eles estão numa sala vermelha. Tudo é vermelho. E ele ainda fala, deve ser o seu nível de adrenalina subindo. Ele é o quê? Um mutante agora? Ele consegue identificar o nível de adrenalina dela subindo e o tom da respiração a 1,5 metro de distância? Ele não é o Edward. Daí no outro dia... tem a formatura da Anastasia na faculdade. Quem vai fazer o discurso de formatura é o Christian, que já estudou lá. E ele fala como o objetivo dele é erradicar a fome no mundo, porque ele mesmo já foi um garotinho esfomeado. Então é uma coisa que ele tem muito carinho pra resolver. Isso foi feito pra gente criar algum sentimento por aquele psicopata, mas eu não tenho, porque tipo, você é doido, não gosto de você. Daí ela se gradua, o padrasto dela tá lá, porque o pai dela é falecido, e a mãe dela não vai, porque o marido dela quebrou a perna. Não, o marido dela quebrou o pé. E ela não quer deixar o marido sozinho. Então ela não vai na formatura de faculdade da filha. Ela é mãe lixo que nem a mãe da Bella. Daí lá, ela é apresentada como namorada do Christian pra todo mundo, sendo que ele falou que não faz esse negócio de romance, mas ele aceitou ser apresentado como namorado, aumentando as ilusões da Anastasia. Daí à noite tá o Christian e ela na casa dela. Ela se formou e se mudou pra Seattle, que é a mesma cidade do Christian. E eles estão brindando a formatura. Ele manda ela descer e ele vendeu o carro dela sem ela saber. Ela tinha um Fusquinha e compra outro carro novo esportivo pra ela, sem ela mandar também. Ela fica assustada e fala, é demais isso? E dela vira o olho. E ele olha pra ela e fala, virar o olho é falta de educação, você terá que ser punida. E daí leva ela pro sofá, deita ela no colo dele, tipo assim, sabe que tá o colo? Tá assim. E daí, como uma criança que... Ele fala, por que você vai ser punida? Ela fala, porque eu revirei os olhos, Senhor. E por que não é... Por que você não pode fazer isso? Ela fala, porque não é educado. Ele fala, tá, e ele abaixa a calcinha dela e dá 5 palmadas na bunda dela. De uma maneira muito estranha e desconfortável. E ela também não consegue lidar com ele encostando nela, ela tá se derretendo inteira. E daí ele vai embora. Ele fala, eu gostei muito do nosso tempo aqui, mas eu tenho que trabalhar. Tchau. Tchau. E ela fica tipo, hã? Você vem aqui, me dá um carro, me bate e vai embora? Daí esse é mais um dos pontos. Eles estão transformando o abuso num fetiche. Porque ela liga pra mãe logo depois que o Christian sai e ela tá chorando. Assim, bem desiludida, ela fala... Mas filha, tá tudo bem? E daí ela fala sim, dela, mas você tá feliz? Ela fala, tô, na maioria do tempo. Então o filme escolhe mostrar que ela não está feliz com o Christian dando tapa nela. Mas ela tá lá porque vale a pena quando ele não tá batendo nela. Não porque ela tem interesse nesse tipo de coisa. Não é subjetivo. O filme mostra isso. Daí no outro dia, ela vai pra casa dele e eles vão pro quarto vermelho da dor. Trança o cabelo dela. E eu acho engraçado, imagina o ator tendo que aprender a fazer trança pro filme 50 Tons de Cinza. Mas ele trança o cabelo dela, ele explica como é que vai funcionar. Ela tá com cara de apavorada. E daí tem toda uma cena que eu pulei, porque eu não queria. E daí acontece o evento de alegria do Christian e ela sai de lá carregada. Ela tá tão exausta que ela não consegue andar, mas não parece um carregado exausto bom. Aí ele deixa ela na cama, sozinha, e ele vai dormir na cama dele. Depois disso, passa o dia inteiro, passa a noite inteira, eles vão visitar a mãe do Christian, porque ela passou lá outro dia e chamou os dois pra jantar. Chegando lá, eles começam a perguntar sobre a família deles e a Anastasia fala que ela vai visitar a mãe na cidade dela, na Geórgia. E o Christian muda de feição e fala, licença, eu preciso levar a Anastasia pra conhecer a mansão? E ele fala, por que você não me falou que você ia pra Geórgia? E daí ela fala, não preciso te falar isso. Ele falou, precisa. E daí ele pega ela assim, ó, e fala, porque você é minha, você é totalmente minha. Ele não quer que ela vá visitar a mãe porque ela é dele. A mãe. Isso é um romance, gente. É um romance. É um romance! E ela fica brava e fala, por que tem que ser assim? Por que eu não posso encostar em você? Por que eu não posso dormir na mesma cama que você? E ele fala, porque é assim. Eu só aceito se for assim. Ou é um relacionamento extremamente abusivo e assustador, ou não tem relacionamento nenhum. E ela fala, que pena. Então tá bom. Então seguimos com o relacionamento abusivo. Ela tá indo pra Geórgia. Ele fez um upgrade no voo dela. Ela ia de econômica e agora ela vai de executivo. Só que ela usou as milhas da mãe pra ir pra Geórgia. Como ele fez esse processo? Não sei.
de fazer um upgrade na passagem de migas que não tá nem no nome dela. Não sei como é que ele fez isso. Mas ela vai lá, encontra a mãe dela, a mãe dela se diverte, elas conversam. À noite ela manda uma mensagem pro Christian falando: saudades de você. E ele fala: eu também tô com saudades, agora eu tô indo jantar com um amigo. E ela fala: aquela amiga sua que era sua dominatrix? E ele fala: não se preocupa com isso, porque ele ainda é amigo dela. Ele é amigo da mulher adulta que usou ele como submisso quando ele tinha 15 anos. Eles são amigos. E ela fica brava, porque ele ainda tem um relacionamento com a mulher que era a dominatrix dele quando ele tinha 15 anos. E ela não atende a ligação dele. O que uma pessoa sã faz no outro dia ele vai até a Georgia pra lá encher o saco dela. Ele chega puto porque ela não atendeu uma ligação dele. Ele fica bravo porque ela tá bebendo e ela não pode beber. Ele fala pra ela não se preocupar, que ela é só uma amiga. E a Anastasia fala: ela não é sua amiga. Ela é uma abusadora de crianças. Como eu falei e vou repetir novamente. Eles inserem coisas na história que deixam bem claro que é uma relação completamente abusiva. Tanto a que ele teve com a dominatrix dele, tanto a que ele quer ter com a Anastasia. O filme deixa isso claro. O filme fala: ela é uma abusadora infantil. E daí ele fala: não vamos brigar. No outro dia, ele usa a estratégia top de sedução dele, que é veículos de transporte. Então ele leva ela pra andar de planador. E ela esquece tudo. Não é um problema, tá tudo bem. Agora é tudo fácil porque ele levou ela pra andar de planador. E é isso que ela precisava pra entender que ele é um homem que presta. Andar de planador. Ela anda de planador. Ele recebe uma ligação falando que tá dando problema na empresa, ele tem que voltar correndo pra empresa. Quando ela tá voltando pra casa dela, o motorista dele tá esperando ela vai pra casa dele. Ele tá super nervoso, ele tá estressado. Quando ela chega, ela fala: você quer que eu vá embora? Ele fala: não, eu quero você no quarto da dor daqui 15 minutos. Então ele está usando a força pra desestressar. Daí depois que ele desestressa, no quarto do vermelho da dor, ele tá tocando piano e ela chega do lado dele e fala: você só toca música triste. E ele faz tipo E daí ela fala: por que você não conversa comigo? Daí ele fala: conversar, como se a gente fosse um casal normal. Ela: conversar, eu quero saber da sua vida. Ele fala: não, eu não faço esse tipo de relacionamento. Não é assim que funciona. Fala: eu sou 50 tons de fudido. Que é uma frase que não faz sentido nem dentro do filme nem fora, só tá no livro e eles tinham que colocar. Daí eles começam a brigar, ela começa a tentar encostar nele, tentar falar pra ele se abrir pra ela, e ele fica bravo e ele fala que ela merecia ser punida por não estar obedecendo as regras. E daí ela fala: então faz isso, me pune, faz o seu pior comigo. Eu quero entender como é que funciona o seu cérebro. Já que você tem que me punir, e daí ele fala: eu não tenho que te punir, eu preciso te punir. Daí ela: como assim? Daí ele fala: você não entenderia. Se eu te contasse, você ia achar que eu sou doido. Porque até agora a gente achou que ele é são, saudável, um homem varão virtuoso. Daí ela fala assim: não, vamos lá e me mostra. E daí a gente tem a cena que eu parei o filme quase. Foi aquele momento que eu falei: eu não vou falar sobre esse filme, porque esse filme não merece mais reconhecimento. Ele leva ela até o quarto vermelho da dor, sem nenhum contexto prévio, sem nenhuma preliminar. Ele vai lá pra punir ela. A gente tem uma cena de violência doméstica. Ela tá chorando, ela tá sofrendo. Ela fala: você nunca mais vai encostar em mim desse jeito. Então, fica claro que foi uma coisa que violou ela. E ele tenta explicar, falando: você tem que ver o meu lado e tal, você pediu pra ser punida. E ela fala: você nunca mais vai me ver. E o filme acaba. Seria lindo se o filme acabasse e não tivesse mais dois. Eles vão acabar juntos. Esse filme é horrível. E daí a gente pensa que o livro vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo. Ele vendeu mais cópias em uma semana que Harry Potter. Ele ultrapassou as vendas do Código da Vinci. Ele foi um livro extremamente lido e foi uma série de filmes extremamente assistida. E o romance, a gente sabe que não é só um filme, né? A gente gosta de se colocar no lugar. Não esse, mas no geral é pra gente se iludir, né? Então, ele normaliza umas coisas muito sérias. A ponto dos praticantes do sadomasoquismo não apoiarem esse filme, porque não é assim que funciona. Eu não sei nem o que falar, eu não esperava que esse filme fosse tão treva. E eu só faço o segundo filme quando der 50 mil visualizações nesse. E eu espero que demore muito. Porque eu não assisti os outros filmes. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô com tanta raiva desse. Eu tô com tanto ódio no meu coração por causa desse filme. E aí, vocês gostam de 50 Tons de Cinza? Me contem por quê nos comentários, eu gostaria muito de saber. Não se esquece de ver a minha lojinha na Amazon. Se quiser ser membro do canal, você pode. Eu tenho uma caixa postal se você quiser me mandar cartinhas. Não se esquece de curtir esse vídeo, me mostrar pra alguém, se inscrever nesse canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.